Olá, sejam bem-vindos ao canal Tarô das Deusas. Estou lendo esse livro, Arquétipos da Sombra. Estou aprendendo o quanto de coisa rica tem nas nossas sombras, mas infelizmente todos nós aprendemos a esconder o que não era tão bonito, o que não era socialmente aceito. No entanto, tem muita coisa boa na nossa sombra. Só que a gente precisa olhar para ela, aceitar que temos aquele lado um pouquinho feio, um pouquinho obscuro, para assim integrar, juntar o nosso lado luz e o nosso lado sombra, aprender a lidar com os dois sem esconder nenhum deles. E aí pensei, qual sombra eu posso trabalhar agora no mês de março? E aí você que está também nessa caminhada de autoconhecimento, pode participar desse movimento aqui comigo. Bora ver qual sombra a gente pode trabalhar esse mês? E o que isso tem a nos trazer de bom? Por favor, Tarô, qual sombra nós, eu e as pessoas que se conectaram com esse vídeo? Olha, saem os amantes aqui, mas como eu ainda não acabei a pergunta, vou voltar aqui. Então, voltando, qual sombra eu e as pessoas que se conectam com esse vídeo nós podemos trabalhar durante o mês de março? Olha, a energia do diabo. E essa é a energia que fala justamente dos nossos desafios internos, aqueles que nos prendem, que limitam. Aí pode ser um vício, medo, compulsões, desejos, uma falta de controle sobre os nossos impulsos ou um padrão de comportamento. E aí, gente, envolve desde comer demais, comprar demais, a forma como a gente se expressa, que muitas vezes gera muito conflito, muita dificuldade, aquela falta de controle para beber, para comer, para sair, para gastar. Então analisa aí na sua vida, qual limitação sua está te prejudicando? E aí pode ter um prejuízo na sua vida amorosa, na sua vida profissional, no seu dia a dia, uma dificuldade para conquistar os seus objetivos por conta de um vício, de uma compulsão ou de um comportamento. Mas faz o exercício com muita verdade. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor, elas apontam para a gente esse tipo de desafio aqui do diabo. Então a gente sabe que a gente tem. Às vezes a gente não quer admitir, mas a gente no fundo conhece essa sombra. Então seja bem sincero com você, mergulhe aí pra dentro e fala, qual é o meu diabo interno que tá me atrapalhando? Qual é esse diabo interno que eu quero compreender melhor? Que eu quero enxergar, trabalhar e me melhorar. Essa carta do diabo, ela está muito associada com a forma como nós lidamos com os prazeres. Então, muitas vezes a gente fica preso num prazer imediato e se esquece dos nossos projetos a longo prazo. Então, por exemplo, quero ter um corpo saudável, mas tenho sempre a preguiça de fazer uma atividade física e me jogo no sofá. É um comportamento. É um hábito que eu tenho de me jogar no sofá ao invés de fazer uma atividade física. Mas é um hábito que me distancia desse objetivo de ter um corpo saudável. Não estou falando ser fitness e viver na academia. Não. Estou falando de ser saudável. Movimentar o corpo. Ativar essa energia. Coração. Então essa carta vem nos pedir para olhar pela forma que a gente se lida, né, com o prazer e como é a nossa força de vontade sobre nós mesmos. Se existe um autocontrole, um autodomínio
ou se a gente sempre se deixa levar pelos desejos, pelo caminho mais fácil, pelo vício, ou o medo, que o medo é muito paralisante, né? Quantas e quantas vezes a gente deixa de fazer coisas por medo, medo de dar errado, medo de falhar, medo do julgamento do outro. Então, olha aí na sua vida, analisa com calma, para ver qual é a dependência que você vai querer cuidar durante o mês de março. Quando eu digo cuidar, é olhar para ela, analisar no seu mês em que momentos isso aparece, como você se sente quando isso aparece, como você acha que consegue superar isso. Então, por exemplo, eu falei da atividade física, né? Quero um corpo saudável, mas me jogo no sofá todos os dias e não vou fazer uma atividade. Como eu posso mudar isso no meu dia a dia? Vou chamar uma amiga para fazer uma caminhada? Será que eu tenho disciplina para fazer alguma coisa online? Ou será que eu tenho que ir 2, 3 vezes por semana lá fazer uma natação, que é o horário fixo, e tem a aula e eu tenho que ir lá fazer? E me colocar à disposição para aprender a lidar com essa sombra. Ela vai vencer muitas vezes? Vai. Por quê? Porque o nosso cérebro já está programado para fazer aquilo ou deixar de fazer. E para a gente estabelecer um novo padrão leva um tempo. E a gente precisa ter o quê? Força de vontade. Por isso que essa carta fala muito sobre a gente aprimorar a nossa força de vontade sobre nós mesmos. E a forma como lidamos com o prazer. Por quê? Porque é muito mais prazeroso se jogar no sofá do que fazer atividade física. Talvez seja preciso buscar um prazer na atividade física. Não necessariamente na atividade, mas naquilo que ela pode te proporcionar. Aí fica mais fácil suportar a atividade, porque o objetivo lá na frente vai te trazer uma vida melhor, por exemplo. Nós vamos pedir aqui 3 cartinhas para o tarô para nos auxiliar nessa jornada, nesse desafio. Por favor, tarô, 3 cartas que podem nos auxiliar nesse desafio. 6 de copas, Rei de espadas e a força. Ai, que lindo! 6 de copas fala muito pra gente sobre nostalgia, sobre o passado, uma certa inocência. Então, para algumas pessoas, a gente pode estar falando que muitas dessas dificuldades aqui da carta do diabo estão relacionadas com a sua infância ou a sua criança interior. De fato, a gente arrasta a nossa infância para a vida toda. Tudo o que aconteceu ali tá aqui dentro, tá lá no nosso inconsciente, muita coisa em forma de sombra, inclusive, porque é neste momento que a gente vai guardando as coisas no inconsciente, no formatinho de sombras, né? Escondendo, nos moldando, né? Para sermos aceitos, sermos queridos, sermos amados, né? Então, talvez seja preciso trabalhar com a sua criança interior. Procure no Google meditações da criança interior, faça algumas nesse período. Isso vai levar você a entrar em contato com a sua criança, olhar para ela, cuidar dela, acolher. Rei de espadas, muito boa essa carta, gente, porque essa carta fala sobre verdade. O naipe de espadas, né? Ele tá associado com a verdade, a comunicação, a nossa lógica, o nosso raciocínio. Quando a gente coloca a nossa lógica, o nosso raciocínio na frente das nossas emoções, fica mais fácil da gente superar aquela dificuldade. Se pergunte, por que eu não quero ir fazer o que eu estou determinando para mim? O que eu vou ganhar ou perder se eu não fizer ou se eu fizer? Questione-se, use a sua lógica, o seu racional para vencer o seu emocional, para vencer essa sua programação que você já vem fazendo, praticando há tantos anos. Então use essa lógica,
do Rei de Espadas, essa verdade, né? Encare a verdade e use essa comunicação com você mesmo de forma clara e objetiva para você conseguir se superar. E a força, gente? A força é a carta, assim, perfeita. É a carta que fala de coragem, de determinação, do nosso poder interior, do nosso autocontrole, da nossa autoconfiança, do domínio emocional. Fala da nossa capacidade de enfrentar os desafios. Fala de lidar com os instintos, nosso lado racional versus o nosso lado animal. E a gente falou aqui na carta do diabo, né? Da dificuldade de controlar os nossos impulsos. É dominar a si próprio. Olha que interessante. E que carta perfeita. Bom, pessoal, esse é o desafio para março. Eu vou enfrentando os meus monstrinhos daqui. E vocês vão enfrentando os de vocês aí. E a gente vai trocando. Para assim a gente vai se ajudando. Vamos crescendo juntos. E vamos melhorando. Até mais!